um dos textos mais conhecidos das Escrituras, principalmente pelas crianças, né? Daniel na cova dos leões, foi jogado aos leões, e tem um livro que fala que, pelo menos durante uma noite, os leões se tornaram vegetarianos, não fizeram nada para proibir que divina a Daniel. Você conhece essa planta? Então eu vou mostrar para a nossa imagem aqui, ó. Falei planta, né? Você conhece? Passa a outra aí, como é? Parece uma pedra, né? Essa planta é chamada de lítox. Ela é também conhecida como pedra viva. Essa pedrinha, ou essa planta, essa pedra viva, ela é encontrada ali no sul da África. E sabe o que chama atenção nessa pedrinha, ou nessa planta? Que muitas das vezes confundem, né? O que chama atenção é que ela tem a capacidade de viver, de sobreviver, de permanecer intacta em locais hostis, em locais difíceis de sobreviver. Ela sobrevive muito no subsolo, em cavernas com pouca luz, mas ela precisa da luz. Ela tem a capacidade de camuflar, ou seja, misturar o ambiente para não ser alvo de predadores, de animais que vão ali buscar alimentos e vão ver, é apenas uma pedra que passam direto, não reconhecem como uma planta. Ou seja, não importa a circunstância, esse litóx ou pedra viva, ela continua ali no seu lugar. Mudam as estações do ano, seca, enchente, frio, calor, e ela permanece ali no seu lugar. Não importa a circunstância, não importa o tempo, e ela tem a capacidade de pegar a pouca luz que ela recebe e transformar essa luz na quantidade de energia suficiente para a sua sobrevivência, mesmo em tempos difíceis. Mais uma vez, não importa o tempo, as circunstâncias, ela permanece. No texto que nós lemos agora, Daniel 6, nós encontramos nesse texto o servo de Deus, que dá o nome a esse livro, Daniel, também permanecendo diante de uma circunstância que havia mudado. Daniel agora já está diante do quinto rei. Não é mais o império da Babilônia, como nós vimos no domingo passado, agora é o império Medo-Persa. Só para relembrar que em Daniel 2, essa promessa de que o reino babilônico iria cair por um império menor, agora se concretizou. Então Daniel está diante do quinto rei, 43 anos, com Nabucodonosor, 2 anos, né, com o filho dele, que a Bíblia fala um pouquinho no início da vez, que é Evil-Merodach, mais ou menos 17 anos com o genro e o neto, que nós vimos no domingo passado, de Nabucodonosor, e agora Dario, que chega em uma noite e toma o reino babilônico, enquanto Belsazar estava festejando, profanando os objetos do templo do Senhor. E Daniel permanece. Claro que agora não mais um jovem, afinal de contas, desde que o exílio começou, já se passaram aproximadamente 62 anos. Então já era uma pessoa, para os nossos tempos, idosa. Daniel já não era mais um jovem. Daniel, apesar da vasta experiência que ele tem ali no exílio, ali na Babilônia, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Daniel do capítulo 1. Quando ele chega e não aceita aquele banquete, aquelas filhas de iguarias do rei. Ele é o mesmo Daniel do capítulo 2, quando ele vai interpretar aquele sonho que nem Nabucodonosor sabia. Ele é o mesmo Daniel do capítulo 4, ele é o mesmo Daniel que aparece no capítulo 5. Ele permanece enquanto os reinos estão passando. É claro que Daniel não é crente. O que nós vamos compartilhar com os irmãos nesta noite é que o servo de Deus, ele permanece servindo a Deus em todas as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, ele tem que permanecer o mesmo. O que soma são apenas as suas experiências de vida. Como eu falei, o império não é mais babilônico, os reis não são mais os descendentes de Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor,
Esse também já é o quinto rei pelo qual Daniel tem contato. Mas Daniel, o servo de Deus Altíssimo, Nabucodonosor falava assim, né? Permanece. Aqui, o rei Dario fala o servo de Deus vivo. Ele permanece. E Daniel permanece tendo a confiança do rei. Ou seja, passaram os reis. É claro que em algum momento ali com Belsazar ele ficou meio que esquecido. Mas quando o Belsazar precisou, por causa das escrituras na parede, que ninguém sabia interpretar, lembra que a rainha mãe falou: tem um homem tempo do seu pai, do seu avô, que sabe interpretar, porque nele ele tem um espírito excelente. Daniel foi trazido então de volta à presença do rei, e ali permaneceu, continuou tendo a confiança de um rei, que não foi o rei que trouxe ele para a Babilônia. Mas lembra, irmãos, na primeira mensagem nesse livro de Daniel, nós falamos que os cativos levados para a Babilônia, aquele grupo que estava no palácio, eles teriam, se comparado com os outros, uma vida confortável. Porque eles teriam para eles uma mesa farta, eles teriam uma cama boa para dormir, mas ao mesmo tempo, eu falei também, que eles estavam diretamente mais próximos do perigo, que era o quê? Os caprichos do rei. Se alguma coisa desagradasse o rei, os nobres do palácio seriam os primeiros a sofrer as consequências, para depois chegar no povo, se é que chegasse. Então Daniel está no palácio. Daniel tem uma vida comparada com os outros cativos, confortável, segura, mas não tão segura, porque nós vimos neste capítulo que, embora Daniel permaneça o mesmo, tendo a confiança do rei, ele tem inimigos escondidos ali no palácio. De repente ele nem consegue perceber isso, mas os inimigos estão ali nos bastidores do poder, tramando contra o servo de Deus. E o motivo fica bem claro logo de início, que o motivo desta trama para derrubar Daniel é a inveja. Volta aí seus olhos nos primeiros versos, né? Veja que no verso primeiro, o rei Dario falou assim: olha, tem 120 províncias, vamos colocar assim, em 120 estados, vamos colocar um governador em cada estado, mas eu vou nomear 3 que sejam os meus principais. E entre esses 3 estava quem? Daniel. E isso não agradou aqueles que estavam mais próximos do rei, ao ponto, veja o verso 4, que eles falam assim que eles procuravam para ocasião para o quê? Para acusar o Daniel. Ou seja, vamos arrumar uma coisa em que nós possamos levar para o rei e falar: olha, esse camarada não é confiável. Porque Daniel era uma pessoa de confiança do rei. Falamos então isso. E hoje nós vamos ver que, mesmo diante dessa circunstância tão difícil, tão ameaçadora, essa ameaça de morte, no caso de Daniel foi de quase morte, né? Porque Deus interveio. Mesmo assim, Daniel foi um servo que permaneceu fiel diante dessa circunstância. E quero compartilhar então com os irmãos 5 coisas que o servo de Deus precisa fazer diante de qualquer circunstância. A primeira dele: mesmo que aconteça mudança, o servo de Deus precisa ser o mesmo. Você precisa continuar servindo a Deus, mesmo que o mundo esteja passando por mudança. Eu preciso continuar servindo a Deus, mesmo que o mundo esteja passando por mudança. E aqui, como eu já falei, um novo rei, mas Daniel é o mesmo. Apenas a experiência, apenas a idade que foi avançando, mas ele continua sendo mesmo fiel ao seu Deus. Ou seja, isso para nós nós não podemos ser levados de um lado para o outro, como diz a palavra de Deus, por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos ser muito tempo como crianças espirituais que necessitam apenas de leite. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, porque o mundo muda, as circunstâncias mudam, as ameaças mudam, e nós temos que estar preparados quando essas ameaças chegarem até nós. Tanto que Jesus falou assim em Mateus 5,37, ali no Sermão do Monte, quando ele fala assim: olha, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que Jesus quer dizer isso? Exatamente, olha, para o cristão não pode haver meio termo. Para o cristão não pode haver eu acho, eu imagino. Porque afinal de contas, nós somos ensinados na verdade. E a verdade, não existe meia verdade, né? Veneno Augusto Nicodemo fala que meia verdade é uma mentira
mentira por inteiro. Porque não existe meia verdade. Ou é verdade, ou não é verdade. Então Jesus fala, seja o seu falar, o seu proceder, sim, sim, não, não. E que passar disso vem do maligno. Ou seja, por quê? Porque em João 8,44, o próprio Jesus fala para os fariseus assim: olha, vós sois o diabo, porque o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira e vocês mentem. Não é que o diabo tenha gerado alguém, não é que o diabo tenha criado alguém, mas ele falando, o proceder de vocês é o mesmo proceder do diabo. Vocês mentem, ele mente, desde o início, desde o princípio. É só lembrar lá do Éden, que ele fez com Adão e com Eva. Nós não podemos ser assim diante das circunstâncias, mas Isaac, o mundo está mudando. Eu tenho que me adaptar ao mundo. Não, irmão, nós não temos que adaptar às mudanças do mundo. É claro que nós estamos falando aqui de tecnologia, nós estamos falando aqui de conhecimento, estamos falando aqui de comportamento, de caráter. O meu comportamento tem que ser o mesmo em todos os lugares, em qualquer circunstância que eu me encontrar. E veja que Daniel, o comportamento dele com Nabucodonosor, com Belsazar e com agora o rei Dario é o mesmo, e vai ser mais para frente com o próximo. Ele não muda. E olha que ameaça nós vemos aqui, a ameaça sobre a vida dele, ele tomou conhecimento da ameaça e ele não mudou o seu comportamento. Ele não se adaptou àquele decreto que falava assim: ninguém pode clamar a outro Deus, ou ninguém pode pedir nada a seu Deus durante 30 dias. Tem que pedir ao rei. Veja que interessante que os próprios servos não acharam, os próprios outros ali não acharam nada em Daniel na lei. Ele obedece ao rei, ele é fiel, não tem nada. Então vamos armar contra a sua fé. E isso o mundo tem feito. Ele não vai atacar diretamente a nós, mas ele vai atacar quando ele fala mundo. Nós estamos falando do mundo que já é maligno, né? Que faz as vontades do diabo. Embora, mais uma vez, o diabo não tenha o domínio desse sentido. Nós estamos falando que copiam o comportamento. Faz aquilo que é parecido. Da mesma forma que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, aquele que não imita Deus vai imitar as obras do diabo. Em Gálatas 5, Paulo fala das obras da carne. Então veja que esses homens vão encontrar o quê? Bom, se nós não podemos derrubar ele na lei dos médicos e dos persas, nós vamos derrubar ele na lei de Deus dele. Como? Vamos criar uma armadilha. Eles podem adorar apenas um Deus. Eles não têm vários deuses. Eles não podem ter a representação de um Deus. Então vamos falar com o rei: olha, todo mundo vai ter que pedir alguma coisa ao Senhor. O Senhor vai ser Deus durante 30 dias, todos. E isso agradou o rei, né? O ego do rei. E ele assinou. Mas Daniel permaneceu. A circunstância dele, para ele ali, era terrível, difícil, ameaçadora. Tanto que todos que desobedecessem, que queriam obedecer, seriam lançados na cova dos leões. E não só ele. Tudo que ele permitiu. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Daniel continua servindo a Deus em todas as circunstâncias, sem mudar sua rotina. O que Daniel faz? Assim que ele fica sabendo do inquérito, do decreto, assim que ele toma conhecimento, ele faz o quê? Vai para o seu quarto e faz o quê? Vai orar. E o que os próprios homens falam? Olha, rei, ele faz isso todos os dias, 3 vezes ao dia. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele vai orar ao seu Deus. Isso não seria problema, mas só que agora tem um decreto que diz o seguinte: que ninguém pode fazer isso. E ele continua fazendo. Irmãos, não importa quais são as circunstâncias que vão nos cercar, não importa quais são as circunstâncias que venham sobre a sua vida, não mude a sua rotina de comunhão com Deus. Não mude a sua rotina de comunhão com Deus. Daniel foi conhecido por causa dessa rotina. E se você não tem uma rotina de comunhão com Deus, crie uma rotina de comunhão com Deus. Leia um trecho das Escrituras todo dia. Faça o seu horário. Se não tem como ser de manhã, na hora do almoço, à noite, mas tem 24 horas que você pode tirar um tempo e ler um trecho das Escrituras. Tem 24 horas que você pode tirar um tempo e orar a Deus. E assim você vai criando uma rotina. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais
Daniel, assim que soube dessa ameaça, dessa proibição de pedir qualquer coisa a outro Deus ou a outra pessoa que não fosse ao rei, ele não se abateu, ele não mudou a sua rotina. No ano passado eu preguei aqui também sobre um que falou que não mudou a sua rotina, né? Que foi Mordecai, quando soube o decreto de Assuero para acabar com todos os judeus, ele não mudou a sua rotina, ele voltou para o lugar onde ele sempre ficava, a porta. Então, irmãos, não importa qual seja a circunstância, qual seja a dificuldade, isso não é justificativa para nenhum crente mudar a sua rotina de comunhão com Deus. Claro que eu não estou falando apenas de vir à igreja. A rotina de comunhão com Deus vai além das portas da igreja. Em casa, no trabalho, no lazer, numa viagem, a todo tempo. Lá em Atos 2, 42, está registrado que a comunidade cristã, eles perseveravam na doutrina. A perseguição ainda não tinha começado de uma forma oficial, mas eles encontravam resistência. E mesmo assim, eles perseveravam, unânimes, eles estavam juntos em oração, com alegria, e assim a palavra de Deus crescia, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Lá em Atos 16, do verso 11 a 18, Paulo e sua comitiva, quando estão ali em Filipos, com os filipenses, em Filipos, fala que eles sempre procuravam um lugar de oração. Tinha um lugar, porque na cidade não podia fazer, mas tinha todos aqueles que não adoravam aqueles deuses, eles se encontravam fora da cidade, um lugar de oração, que a Bíblia vai colocar em Atos 16, que as mulheres costumavam ir ali para fazer os seus afazeres, né? Cuidar das suas roupas ali, e ali tinha um grupo de mulheres, e ali houve a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura. E fala que Paulo, Silas e os demais, sempre, durante o tempo que eles ficaram em Filipos, eles estavam indo, todos os dias eles estavam indo. Tanto que em um determinado momento, eles se cansaram com uma jovem adivinhadora, perseguir e falar: você serve a Deus, você serve a Deus. E aquilo irritou Paulo e Silas. Eles expulsaram o espírito daquela jovem. O que achava senhor dela ficou bravo, eles foram parar na prisão, onde aconteceu a conversão do carcereiro. Mas mesmo na prisão, eles não mudaram a sua rotina de comunhão com Deus. O que eles fazem por volta da meia-noite? Oravam e cantavam louvores. Daniel é aquele que a circunstância toda contra ele. Não é apenas as palavras daqueles homens que o invejavam na sua posição, não é apenas a palavra dos demais. Se nós estamos cumprindo, por que ele não pode cumprir? Não é apenas isso, é também o decreto do rei, que está contra ele. E veja que a diferença: a lei dos médios e dos persas, ela não pode o quê? Ser mudada. E o rei tentou, né? O rei tentou voltar atrás. Diferente lá de Nabucodonosor, né? Ele fazia e acontecia. Se fosse com ele, rapidamente ele mudava de ideia. A terceira coisa aqui, que o servo de Deus deve continuar servindo a Deus, mesmo que ele seja diretamente alvo da armadilha de um inimigo ou do seu inimigo. E nós, o tempo todo, somos alvos de ataque do nosso inimigo. Pedro descreve assim: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vocês como um leão que está preparado, procurando alguém para devorar. Sabe quem são as presas mais fáceis para um devorador, para um leão? São aqueles que se afastam do rebanho. O rebanho está todo caminhando junto, quando eles protegem um ao outro, principalmente protegem os mais fracos, os que estão doentes. Mas de repente tem alguém, tem um do rebanho, uma ovelha que se afasta do rebanho, vai se aventurar. É essa que o leão está a espreita. Aqueles que se afastam da comunhão com a igreja de Cristo, eles são o alvo preferido do diabo. Veja que Daniel não se afastou da comunhão com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém.
Alguém pode falar, mas eu não vim na igreja, mas continuo fazendo as minhas orações em casa, lendo a Bíblia. Até um certo tempo a pessoa vai continuar fazendo isso, mas depois vai esfriar. Porque esse momento aqui, irmãos, ele é essencial para a nossa fé. Esse momento aqui ele é essencial para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Para nós podermos olhar para o lado e dizer assim, eu não estou sozinho na minha caminhada. Então, Daniel, ele fazia que provavelmente ele preferiu um quarto, né, com as janelas, no mínimo com as janelas, já que o texto tinha janelas viradas em direção a Jerusalém, já que ele não podia estar na comunhão do templo, porque ele estava distante, mas ele, por fazer suas orações, ele fazia com o pensamento, né, se eu estivesse lá no templo, né, se nós não tivéssemos desobedecido, no capítulo 9, ele vai fazer uma oração pedindo a Deus perdão pelos pecados que os levaram até o cativeiro da Babilônia. Outra coisa, e assim só para lembrar, né, outros exemplos, Davi ele foi perseguido por Saul, mas ele não deixou de ser um adorador, não afastou-se da comunhão com Deus. Davi foi perseguido por Absalão, seu próprio filho. O próprio Paulo, em todo lugar que ele ia, tinha um grupo de judeus que o perseguia. Em Tessalônica, eles não deixavam Paulo pregar. Paulo foi para Bereia, e depois eles foram para Bereia atrás de Paulo, Atos 17. Quarta coisa, o servo de Deus deve servir a Deus em todas as circunstâncias e continuar firme, mesmo diante da sentença do inimigo. O decreto real existe. E agora, Daniel é flagrado no seu momento de comunhão com Deus. Ele não iria negar. E se fosse para ele negar, ele teria feito escondido. Os detalhes de que ele não muda a rotina dele, irmãos, são para mim, tão surpreendentes, embora não esteja aqui, nós podemos supor com clareza que aqueles homens perceberam que Daniel estava orando, porque Daniel provavelmente não fechou a janela. No mínimo, as janelas estavam abertas. O Daniel provavelmente não deve ter orado, quando a gente fala em oração silenciosa. Eles falaram uma coisa e eles podem ter colocado o ouvido ali na porta e escutaram. E aí eram vários que escutaram. De repente, talvez até a porta estava aberta. O fato é que ele não mudou em nada da rotina. E essa rotina de comunhão com Deus leva ele então diante do rei. E o texto diz que o rei tentou de todas as formas, até o entardecer, ele tentou ver se podia mudar a sentença. Mas ele foi cobrado. Lembra? A lei dos médios e dos persas não pode ser alterada, não pode ser revogada. Então o rei, com muita tristeza, leva Daniel para a cova. Joga Daniel na cova. Pega uma pedra e sela, não só com o anel dele, mas com os de outros grandes ali. Daniel está condenado à morte. Nós, irmãos, na verdade, nós temos que morrer. Morrer para o mundo, para as paixões do mundo, para aquilo que queira agradar o nosso coração, para as nossas próprias vontades, para as nossas paixões. Morremos para o mundo, que agora, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, em Cristo nós somos o quê? Nova criatura. As coisas antigas, tudo se ficou para trás. Este agora tudo se fez novo. É nova vida. É andar em novidade. Mesmo que para isso nos busque algo tão precioso. Irmãos, não pensemos que isso é impossível. Tem mais exemplos, né? Estevão, no capítulo 6, 7, 8 de Atos, ele não negou, a circunstância para ele era terrível, ele estava diante de um julgamento, em que a Bíblia fala que os que estavam ali escutando estavam rilhando o dente, esfregando, apertando o dente um no outro, com tanta raiva, ódio de Estevão, a ponto de apedrejá-lo. Naquele caso, não foi do querer do Senhor livrar Estevão da morte. Ananias, Misael e Azarias, como nós pregamos, lá no capítulo 3 e 4, né, foram lançados na fornalha de
fogo ardente, capítulo 3, o próprio Paulo, ele fala que ele estava sendo entregue à morte. Estou sendo entregue, meu corpo está sendo entregue à morte, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu tenho certeza que a coroa da justiça está para mim reservada. São servos de Deus que continuaram servindo a Deus independente das circunstâncias. Com certeza, os irmãos mais experientes na fé devem lembrar de alguém que continuou firme, independente das circunstâncias. De alguém que não faz parte da história da Bíblia, mas creu como esses acreditaram. Por fim, o servo de Deus deve servir a Deus em todas as circunstâncias e continuar crendo que o Deus vivo pode livrar o seu servo. Veja, pode livrar. Não significa que vai livrar, porque lá no episódio da fornalha, o amigo Daniel fala: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Em enfermo, Deus não quis livrar. Vários apóstolos, a grande maioria, foram mortos, né? De acordo com relatos históricos, apenas João foi de morte natural. Todos os outros foram executados. Paulo diz a tradição que ele teve a cabeça, foi degolado. Pedro, de acordo com a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram mortos da espada. João morreu de velhice mesmo. Se o Senhor quiser livrar, Ele vai livrar os seus. Então Daniel é lançado na cova dos leões, o rei vai para o seu quarto triste, ele não aceita música, ele não aceita comida, ele não consegue dormir, ele fica naquele desespero, como o salmista fala, né? A minha alma anseia pelo romper do dia, mais do que eu anseia pelo Senhor, mais do que eu guardo pelo romper da manhã. Quem já trabalhou à noite, né? Sabe disso, né? Outros aí já trabalharam à noite, a gente fica esperando amanhecer, quando o sol começa a aparecer, dá aquela sensação de alívio, de segurança. O salmista fala assim: a minha alma anseia pelo Deus vivo, mais do que eu guardo pelo romper da manhã. Então o rei agora está no seu quarto, ele não está ansiando pelo Deus vivo, mas ele está querendo que o dia amanheça. E ele tem, incrível, né? Ele tem uma fagulha de esperança. Esse Deus do Daniel, pelas histórias que eu ouvi, pelo que Daniel fez aqui com os reis anteriores, pelo que livrou os amigos dele da fornalha, eu creio que esse Deus Daniel pode livrar Daniel dos leões. Tanto que ao lançar, ele fala: se o seu Deus, quem sabe o seu Deus pode te livrar dos leões. E ele não falou da boca para fora, tanto que no dia seguinte ele volta correndo e grita: Daniel, por acaso o seu Deus te salvou? Tente imaginar o alívio, a alegria de Dario ao ouvir a saudação de Daniel lá de dentro da cova. Imagina o mau cheiro, a escuridão. O mau cheiro, com certeza tinha restos, né? De outras pessoas talvez foram lançadas lá. Ó rei, vive eternamente. E mais depressa, então, o rei manda tirar a pedra, manda tirar Daniel ali de dentro e percebe assim: como eu caí numa armadilha. E agora, aqueles homens que acusaram Daniel injustamente, Daniel fala: o meu Deus mandou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões, e com isso eu não sofri nenhum dano. Sabe por quê? Porque eu não cometi pecado algum. Eu não cometi nenhuma falha contra o meu Deus nem contra o Senhor. Eu fui fiel, eu permaneço fiel. Eu sou mesmo Daniel. E o rei percebe então a armadilha, e aqueles homens são imediatamente lançados na cova. Interessante que não são apenas os homens. E aqui abre um parênteses para falar para os homens, para os chefes de família. Então, olha a consequência de uma atitude que ele pode fazer. Aqueles homens que tinham uma posição no reino, eles tomaram de inveja contra Daniel, armaram isso, mas no final a pena foi para ele, para as mulheres, para os filhos, para tudo que eles possuíam. Olha que responsabilidade. Uma atenção nas nossas decisões que nós temos que tomar. A declaração dos amigos de Daniel: se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Lá em Isaías 37, quando o império da Síria está cercando Jerusalém, milhares e milhares de soldados, e de repente, Senaqueribe, que é o rei dos assírios, manda uma carta afrontando Deus vivo. A palavra de Deus para o profeta
para o rei Ezequias, por meio do profeta Isaías, é a seguinte: eles vão voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. E mais de 100 mil foram mortos. Eles voltaram correndo. Porque foi da vontade de Deus livrar o seu povo. É da vontade de Deus livrar, né? Nós, a morte eterna não vai nos afetar, porque dela nós estamos livres. O último inimigo, irmãos, que resta para nós vencermos é a morte física. Porque a morte eterna já não tem mais poder sobre nós. Porque Jesus, ao ressuscitar na cruz, Ele nos garantiu a vida eterna. Então nós devemos servir a Deus, crendo que o Deus vivo pode livrar os seus servos, se Ele quiser livrar. O Deus vivo pode nos curar de uma enfermidade, se Ele quiser nos curar. O Deus vivo pode nos fazer sair ileso do outro lado, atravessar o mar, se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus, Ele continuará sendo o nosso Deus. Quero concluir com uma aplicação, voltando lá para aquela planta, né? Voltando para aquela planta, pedra viva. Os cientistas, eles estão estudando essa planta com o objetivo de entender como elas resistem a situações tão complicadas, para pegar isso e aplicar nas culturas de alimentos, né? Nas plantações, para que em época de seca, como nós tivemos esse ano, né? De muita queimada, em época de seca as plantas possam resistir, em épocas de frio as plantas possam resistir. Isso é bom, né? Deus deu essa capacidade ao homem. Mas nós, irmãos, Deus nos deu uma capacidade de resistir também ao dia mau. Tanto que Paulo escreveu sobre a armadura da fé, lá em Efésios capítulo 6, no verso 3, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, não apenas parte, para que você possa resistir no dia mau. E depois de ter resistido e vencido tudo, você continuar inabalável. É confortante saber, irmãos, que o próprio Deus vivo se fez servo. Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11, Paulo fala disso, que Jesus, como uma forma de servo, ele se humilhou, ele passou pelas circunstâncias que nós passamos. Jesus sofreu com a inveja dos líderes religiosos, Jesus sofreu com armadilhas feitas pelos inimigos que tentavam matar, a ponto de, em um determinado momento, claro que tudo dentro do plano de Deus, eles conseguiram executar. Esse servo sofredor, que é o nosso maior exemplo, Isaías retrata lá no capítulo 52, 53, né? E fala que esse servo vai sofrer, ele vai passar por tudo isso, mas ele vai vencer. E vencer. Tenhamos então, irmãos, fé nos méritos de Cristo, no reino que permanece, que reina eternamente. Como diz o apóstolo João, né? A nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Pois aquele que crê em Jesus Cristo, é apenas ele que vai vencer o mundo. Não importa qual a circunstância. Termino com uma pergunta. Você está disposto a servir a Deus, seja qual for a circunstância? Mateus viu aqui, né? Ele falou aqui do Filipenses 4, 3, né? Paulo fala que o apóstolo fortalece, ou seja, qualquer seja a situação boa ou ruim, eu posso passar por elas, porque quem fortalece é o Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, por este momento. Obrigado, Deus, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Pai amado. Nos ajude a sua igreja a permanecer fiel, não importa qual a circunstância. Deus, nós não olhamos a circunstância, mas olhamos o seu amor, o seu grande amor. Nós não guiemos, ó Deus, de acordo com aquilo que nós vemos, mas de acordo com aquilo que o Senhor já tem interpretado, planejado, nos ensinado no teu Santo Espírito. Seja a tua igreja, Deus, cada dia, a cada momento. Eu oro, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.